pessoal, tudo bem? Espero muito que você esteja bem e que seja bem-vinda a mais essa aulinha da apostila Flores, tá? Então, lembrando só, se você quiser adquirir essa apostila, o link para você adquirir está nos comentários. Daí você clica lá e fala direto comigo, tá? Então, já dei início aqui e vamos dar continuidade na pintura do Cosmo hoje. Eu já fiz o stencil aqui, né? Esse aqui é uma opção, tá? Se você quiser agregar algum stencil na sua arte, você pode estar agregando, tá? A apostila mesmo é somente a flor que vem, tá? Eu vou deixar certinho a numeração do stencil, o nome, tá? Aqui no vídeo e na descrição também, se caso você quiser adquirir para estar agregando na sua pintura, tá? Então, vamos continuar aqui, somente com essas 4 cores, tá? Primeiro, eu vou fazer uma base com um branco aqui, ó. Aqui embaixo, não vou trazer ele muito dos lados aqui, tá vendo? Só no meio aqui, ó, onde vai colocar o amarelo ouro depois, tá? Vou vir puxando umas listrinhas aqui, ó. Aqui tem um redondinho, que ele vai ficar uma sombra embaixo, igual essa daqui, ó, né? Então, aqui na parte de cima, a gente vem puxando um pouquinho de branco aqui, ó, pra ficar um pouquinho mais claro. Dá uma espalhadinha, tá? Se você quiser fazer tudo de uma vez assim, pode fazer, tá? Eu vou fazer um por um, que pra mim é mais fácil também. Em seguida, a gente vem com o amarelo ouro, ó. Também não precisa colocar muito dos lados aqui, é só onde você colocou o branco, tá? Passa aqui em cima do branco, é pra dar uma claridade a mais nesse amarelo ouro, senão ele fica muito escuro, tá? E somente a sujeirinha de tinta que fica no pincel, você vai esfregando em volta, assim, ó. Pode trazer um pouco aqui no meio, tá? Só pra tirar essa marcação mesmo. Deixa eu lavar meu pincelzinho. Aí, você já entra com a cor laranja. O laranja, você pode já entrar aqui nas beiradinhas, completar tudo aqui, ó. Pode passar aqui no meio, tá? Eu gosto de depositar assim primeiro e depois ir espalhando, tá? Só não coloque ali no fundo ali, ó. Aí, com essa tinta que tá aqui no pincel, você vai, ó, passando no meio, que não tinha tinta, né? Dá uma limpadinha no pincel e vai... Pode trazer a sujeirinha um pouquinho em cima desse amarelo. E depois nós vamos dar uma retocada de novo, tá? Ó, não precisa forçar o pincel. Vai só passando assim, esfregando a tinta. Somente nessa parte do meio que ela vai ficar mais escura de laranja. É pra criar esse degradê mesmo, né? Que aqui vai ficar mais claro, dos lados mais escuro, tá? Fizemos esse processo. Agora, a gente vem com a cor vermelha. Eu falei que era laranja? Acho que eu falei, né? Cor laranja. Se você quiser adicionar, colocar o cenoura, ele vai ficar uma cor um pouco mais escura, tá? Mas fica bonito também. Ó, pra fazer a sombrinha, a gente vem com vermelho profundo. Então, aqui, vem com vermelho profundo, já esfumando essa tinta, ó. Coloca de pouquinho em pouquinho e vai agregando dos lados, ó. Aqui nesse meinho eu vou deixar ele mais forte, porque ele tá um abaixadinho aqui, né? Como se fosse uma dobrinha da folha. Vou trazer um pouquinho lá pra dentro, tá? E com essa mesma tinta eu venho arrastando aqui, ó. Aqui também tá na sombrinha, porque essa pétala tá em cima daquela, né? Ó. Aí, vou dar uma limpadinha no meu pincel pra distribuir melhor essa tinta aqui, ó, pra não ficar essas marcações, tá? Aí, você vai passando o seu pincel bem de leve também. Procure não trazer tanto acima desse amarelo ouro, tá? Só mesmo um pouquinho, só pra esparramar essa tinta aqui. Você limpa o seu pincel e, por último, volta com o amarelo ouro. Pra dar um destaque a mais aqui, ó.
onde havia colocado amarelo ouro, você vem reforçando aqui, ó. Pode passar um pouquinho aqui em cima desse risco do meio, tá? Mas pra ficar esse efeito de ondulação, esse assim, né, na pétala. Aqui tá um efeito que parece que ela tá uma dobrinha, né? Essa flor Cosmo, ela tem bastante dessas ondulações assim. Aqui eu vou reforçar um pouquinho mais esse vermelho profundo, pra ficar um pouquinho mais escuro. Só puxar um pouquinho lá pra lá. Tá? Pode fazer uns puxadinhos também, aleatoriamente. E repetir o processo em todas as pétalas, né? Então, primeiro passo, a gente coloca o branco, né? Nessas... que eu fiz umas marcações aqui no projeto, né? Você pode agregar o branco bem nessas marcações aqui, ó. Vou fazer em todas aqui, ó, pra ir adiantando o processo. Então, fiz em todas as pétalas a base de branco. Agora, posso vir fazendo com o mesmo processo, só que com amarelo ouro. Então, coloco o amarelo bem lá no cantinho, venho puxando um pouco acima dessa marcação em branco, né? Uma espalhadinha dos lados, só para não ficar muito marcado. E vou fazer em tudo aqui. Vou fazer tudo aqui, daí já... Hoje não tá tão quente o tempo, né? Então, ele não vai secar muito rápido. Venho trazendo esse amarelo nas partes em brancos. Fiz a parte do amarelo, venho com laranja, fazendo o restante do preenchimento. Então, pego o laranja, vou preencher nesses espaços. Aqui no meio, pode deixar um pouco mais escuro, né? E vou preenchendo, né? Limpo meu pincel e a sujeirinha que fica nas bordinhas, você vai trazendo um pouquinho pros lados, assim. Pra que não fique essa marcação aqui, ó, tá? Você dá uma esfregadinha no pincel e vai sumindo. Esse também pode fazer todo o passo a passo aqui de completar com o laranja. Então, feito esse processo com laranja, agora vamos vir com o vermelho profundo. Então, a gente já vai analisando, né, qual pétala tá por baixo, qual tá por cima, né? Aqui ela tá em cima daquela, né? Então, a gente não coloca muito aqui o vermelho profundo, né? Coloca ele mais pra cá, assim, ó. Aqui no meio carrega mais, tá? E essa daqui, ela tá por baixo daquela. Então, você vem com vermelho até aqui embaixo. Aí, você limpa o seu pincel e vem, ó, tirando também essa marcaçãozinha. Procure não trazer muito ela pros lados, tá? Senão ela vai ficar muito escurinha. Aqui, como eu pulei um pedacinho, vem só um pouco, só de leve só, tá? Pra depois a gente entrar com mais amarelo aqui na beirada aqui, ó. Se você ver que o amarelo não entra, né? Vem com um pouquinho de branco, ó, primeiro, tá? Pra depois você, assim que secar um pouquinho, você vem com amarelo, pra daí dar a diferença dos tons, tá? Mas, primeiramente, vamos fazer a sombrinha aqui primeiro, tá? Com vermelho profundo. Então, vai agregando o vermelho nas partes mais escuras, né? E vai esfumando um pouquinho. Então, fiz esse processo com vermelho profundo também, né? Se você achar necessário, vem retocando nessas áreas mais escurinhas,
com o vermelho profundo, ele vai dando um toque mais... um pouco mais escuro, né? Igual aqui ele ficou bem mais escuro, tá? Aí, nessas profundidades aqui, ó, você vem retocando depois, assim que secar, tá? Vem retocando um pouquinho com esse vermelho profundo aqui, ó. Nas partes da sombra também, tá? Aqui é uma sombrinha, aqui é outra sombrinha. Então, à medida que vai secando, você vai retocando de pouquinho em pouquinho a tinta, tá? Pra não ficar tão, assim... Você não se perder, tá? Nesse processo. Ó, vem retocando. Outro aqui. Tá? Então, fizemos esse passo a passo com o vermelho profundo. Agora, a gente volta com o amarelo ouro, tá? Ó, vem no mesmo lugar que havíamos colocado o amarelo ouro, só para agregar melhor ó, uma cor na outra. Ele vai dar uma suavizada e vai mesclar um tom no outro, ficar uma pintura mais bonita, né? Mais limpa, né? Não ficar uns buraquinhos também aparecendo, tá? Ó, você coloca de pouquinho em pouquinho, assim, ó, tá? E vai, ó, só passando o pincel. Pode levar um pouco acima desse vermelho profundo também, não tem problema. É só pra suavizar esse amarelo ouro mesmo, tá? Aqui também. E aqui, né? Você vê que ele fica um tonzinho mais suave, né? Ele fica com a cobertura melhor, quer dizer. Certo? Então, relembrando, se você quiser ele um tom mais claro também, esse amarelo, você vem com um pouquinho de branco, né? Pra deixar ele um tomzinho mais claro. Igual aqui nessas partes de luz, ó. Passa o branco aqui, bem de leve, né? Aqui também tem uma parte que ele tá por cima, vem com branco. Só pra dar uma diferençazinha mesmo de tonalidade. Aí você espera secar e vem com mais amarelo em cima. Se você não quiser que ele fique branco, branco assim, tá? Ó, aqui também. Porque o branco, ele vai servir de uma base pra esse amarelo, tá? Daí, depois você vem com um pouquinho mais de amarelo. Ou se você quiser, deixa assim mesmo também, ele fica bonito também, né? Ó, outra aqui, um pra cá, né? Então, eu vou retoquei esse branco aqui, aí eu venho com o amarelo depois pra mostrar pra vocês como que fica, tá? Enquanto vai secando aqui, vamos fazer o miolinho agora. Pra fazer o miolinho, eu vou começar adicionando o sépia bem aqui embaixo, aqui, ó. Vou preencher todo esse redor dela aqui, ó, com o sépia, tá? Vai colocando, dando batidinhas. Traz um pouquinho pra cá, assim. Não precisa ser bonitinho, não, tá? Redondinho. Vai fazendo ele meio assim, cheio de defeitinhos, assim, né? Defeitinhos não, ondulaçõezinhas, né? Que da própria florzinha tem, né? Nenhuma florzinha é igual a outra, né? Então, não precisa fazer uma bolinha redondinha, tá? Vai fazendo ele meio feinho, assim. Aí, fez esse processo, né? Eu digo a parte de fora, tá? Fez esse processo, vem com o amarelo cádmio agora, tá? Pode preencher tudo aqui no meio. Com amarelo cádmio e vem, ó, mesclando com esse sépia, levando pra fora. O sépia vai adentrando nessa cor aqui, ó, tá? O miolinho deixa daquele jeito mesmo, né? E volta com um pouquinho de sépia de novo, bem no meinho aqui, ó. Faz só um detalhezinho assim de meia lua, assim. E depois nós vamos clarear também, tá? Vou fazer aqui.
esperar dar uma secadinha pra dar uma clareadinha aqui. Então, ele deu uma secadinha, agora eu venho com o amarelo ouro e o pincelzinho filete que você tiver na sua casa, você vai, ó, agregando uns pontinhos nessa parte do sépia aqui, ó. Umas pontinhas, umas gotinhas assim, tá? Trazendo pra dentro um pouco com esse amarelo ouro, tá? Vai fazendo toda a volta desse miolinho. E no meio, nós vamos fazer com um pouquinho de branco. Aqui. Bem pouquinho, bem pequenininho, tá? Pode agregar um pouco de branco dos lados aqui também. Né? Bem simplesinho, bem fácil, né? Esse passo a passo. Não tem segredo, né? Se você achar que ficou muito branco, volta com um pouco mais de amarelo ouro em cima aqui, ó. Vai ficar um pouquinho mais claro. E dá essas batidinhas. Tá? Então, miolinho feito. Vou voltar com o amarelo ouro aqui, ó. Nessas partes que eu havia colocado o branco, eu venho com o amarelo ouro novamente. Pra ele dar um destaque a mais, tá? Não ficar branco assim, que ele fica meio branco assim, né? Então, você volta com amarelo ouro nas partes de uma pétala tá em cima da outra, né? Que havíamos feito aquele processo de clareamento, você vem com o amarelo agora. Pra ficar um tomzinho mais claro, né? E você pode voltar também. Esse aqui tudo é retoque, tá, pessoal? Aí fica ao seu critério se você quer retocar ou se tá bom do jeito que você pintou aí a primeira vez, tá? Vem com vermelho profundo também nas partes de sombra, ó. Retocando, deixando ele mais assim, aprofundado a cor, né? Aqui tem uma sombrinha. Tá? Então, você vai analisando a sua pintura e vai vendo se precisa de retoque, se não precisa, tá? E vai somente retocando as cores que eu já havia passado, né? A outra flor é a mesma coisa, tá? Vou preencher uma pétala aqui, mas o passo a passo é a mesma forma de fazer, não tem segredo, tá? Então, primeiro começa com a base em branco, né? Vou fazer essa pétala aqui, ó. Primeiro, eu sempre começo com essa base em branco. Por que que eu coloco essa base? Para que o amarelo, ele fique com mais destaque, assim, ó. Né? Porque se eu colocar o amarelo direto, ele não vai ficar com esse destaque, assim, bem bonito, né? Então, sempre coloco o branco primeiro, tá? Em seguida, opa, peguei a tinta errada. Em seguida, você já vem com o amarelo ouro acima desse branco, né? E vem esfumando essa tinta, tá? Pra ela não ficar marcada assim dos lados, ó. Dá uma esfumadinha, tá? Próxima cor, o laranja. O laranja você já completa todos esses buraquinhos aqui que faltou completar, ó. Pode depositar aqui e vem agregando. E se tiver muita tinta no pincel, você tira um pouco o excesso no paninho, tá? O excesso de tinta. E só vem, ó, agregando um pouquinho acima desse amarelo ouro. Não precisa forçar o pincel, só ter paciência mesmo para fazer esse processo aqui, ó. Você vai esfregando o pincel no tecido e vai agregando um laranja com amarelo, tá? Porque a primeira base, assim, ela fica meio feinha mesmo, tá? Mas depois a gente vai retocando o amarelo, aí ele dá esse efeito bonito, né?
Em seguida, vem com vermelho profundo. Coloca aqui primeiro, nessa parte que vai ficar mais escura, vem puxando pra baixo. Ó, que é uma dobra, né? Aí, você pode começar a trazer ao redor também, ó. Sempre puxando essa tinta e deixando o meio mais marcado, tá? E dos lados aqui também. Na parte da sombra, aqui tá mais sombra, né? Coloco o vermelho aqui. Novamente, relembrando, né? Você analisa qual pétala tá por cima, qual está embaixo, tá? Para que a pintura tenha um toque um pouco mais realista, né? Você faz esse processo que não dá erro, tá bom? Aí, somente a sujeirinha do pincel, você vem agregando pra cá. Que no caso, essa pétala tá em cima dessa daqui, né? Traz um pouquinho. Limpa o seu pincel. Volta com o amarelo. O amarelo serve, né, pra juntar tudo bonitinho, deixar tudo bem mescladinho, né? Ficar uma pintura mais bonita. Vem agregando amarelo. Pode trazer um pouco em cima desse laranja, desse vermelho profundo também. É mais pra dar o arremate, né? E tampar todos os buraquinhos que faltaram pra tampar, tá? E ó, vai ficando um efeito bem bacana, né? E assim você vai seguindo esse passo a passo aqui, ó, tá? Com as mesmas cores, com só assim, analisando certinho a sombra, né? A luz, pra dar esse efeito mais realístico assim, tá? Então, eu vou dar continuidade aqui, acelerando o vídeo, porque as cores e o passo a passo é a mesma coisa, tá? Só seguir certinho. Então, vou terminar de preencher aqui. Começou a bater sol aqui, tá mais clarinho, né? Preciso comprar uma ring light pra deixar a pintura mais clara, acho que tava muito escuro, né? Assim que der, eu compro essa ring light. Aqui, ó. Aqui eu acho que ele ficou muito assim, juntinho a cor, né? Então eu vou vir com um pouquinho de vinho, ó, nessa parte aqui. Eu tinha aplicado o vermelho profundo já, tá? Mas como ele tá muito junto aqui, eu vou deixar um pouquinho mais escura essa sombra, porque ela tá embaixo da outra florzinha de baixo aqui, tá? Mas o passo a passo aqui é o mesmo, tá? Só nessa pétala aqui de baixo que eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. Então, eu venho de pouquinho em pouquinho, colocando o vinho aqui e agregando nessa pétala daqui, pra não ficar muito marcado também, tá? Só vou fazer nessa pétala mesmo, tá? Nas demais pétalas, eu vou esperar dar uma secadinha e vou vir, ó, reforçando mais esse vermelho profundo aqui, tá? Já reforcei o amarelo ouro, tudinho, tá? Só falta reforçar mesmo o vermelho profundo nessas áreas aqui, ó. Né? Mas vou fazer isso assim que a pintura secar um pouquinho, tá? Então, o miolinho também é a mesma coisa, né? O sépia. Troquei, eu tava usando o pincel da Castelo C521, número 4. Esse daqui é o número 0, tá? Acho que daqui, esse miolinho dá pra fazer com o número 4, é maiorzinho, né? Ó, venho agregando aqui, ó, nesses buraquinhos, o sépia.
fiz esse processo, né? Aí, deixa eu só puxar um pouquinho pra baixo. Volto com o amarelo, o cádmio. Eu usei o cádmio, mas pode ser o ouro mesmo. Ele quase não vai aparecer muito, tá? Ó, volto com o amarelo cádmio, tá? E vou agregando uma cor na outra. Vai ficando um degradezinho, né? Ó. Aqui na parte de baixo eu deixo mais escurinha. Um pouquinho só no meio. Uma bolinha. E venho com aquele mesmo processo, né? De gotinhas aqui nessa parte de fora. Venho com amarelo ouro, fazendo gotinhas com filete, tá? Vou colocar um pouquinho de branco também aqui no meio. Um pouquinho mais de amarelo ouro. Então, o meinho é bem simples, não tem segredo, tá? Só colocando as gotinhas mesmo, né? Peço desculpa se tiver barulho de máquina, de motosserra, que tá trabalhando hoje no mato. Aqui vou colocar um pouquinho mais de branco. E finalizada as flores, né? Só falta o galinho agora. Então, vamos para o galinho, né? Só vou utilizar essas duas cores. Só uma observação aqui, depois que for secando esse meinho, você retoca com um pouco mais de amarelo, tá? Que ele vai dando uma apagadinha, né? Aí você vai retocando, tá certo? Então, pro galinho é simples, tá? Só preencher com... Eu tô usando o verde maçã. Ele é bem mais clarinho que o verde pistache, tá? Um tom bem bonito, né? Quase não uso esse verde maçã, a gente acaba usando mais o pistache, né? Ó, vem preenchendo com o verde maçã. Vou deixar a pontinha ali pra gente entrar com o verde pântano já. Vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Ó, pode trazer esse verde pântano aqui na parte de baixo do galinho. Vai ficar um pouquinho mais escuro, tá? Vou trocar o pincelzinho, que ele tá muito... As cerdas estão muito gordinhas, daí acaba saindo pra fora aqui do risco. Então, você pega a tinta no cantinho só de um lado do pincel, né? Tô usando o número 0 agora, tá? Ó, deposita aqui na parte de baixo. Vai trazendo um pouco acima desse verde maçã que havíamos colocado. Fez esse... Colocou primeiro, né? Aí você vem dando só uma mescladinha no tons, ó, tá? Nos tons, quer dizer. Daí você vai reforçar o verde assim que secar um pouquinho, tá? Então, faz o mesmo passo a passo com esse daqui de cima, ó. Vem preenchendo com verde maçã. As folhinhas é a mesma coisa, ó. Preenche com verde maçã. Tá? E só vem com o verde pântano, um pouquinho aqui na ponta. Ó, pode dar uma contornadinha. Faz esse esfumadinho um pouquinho, mas deixa a pontinha ali meio escurinha, tá? Porque essa folhinha ela é muito pequenininha, então é meio difícil de fazer os detalhezinhos, ó. Você só deixa ele meio manchadinho assim de verde, ó, tá? Aí, se você quiser pôr o verde primeiro, melhor também, ó. Coloca o verde pântano, né? Vou fazer aqui embaixo um pouquinho mais escuro.
trazer até aqui mais ou menos. Essas folhinhas maiores, você já puxa o risquinho do meio, né? Deixa eu limpar meu pincel. Aí você já entra com esse verde maçã. É até mais fácil de mesclar as cores, né? Se colocar o verde maçã depois. E vai mesclando uma cor na outra. Pode passar um pouco acima desse verde pântano. Só não espera secar muito o verde pântano, senão ele fica o risco, tá? Risco muito forte, assim. Tá? Em seguida, esse daqui também, ó. Vou colocar o verde na parte de baixo, verde pântano. A pontinha eu deixo mais marcadinha. Como não é uma folhinha muito cheia de detalhes, então a gente só preenche mesmo dessa forma, tá? E já vem com verde maçã, pra mesclar as cores certinho. Tá? Esse processo eu vou fazer aqui embaixo também, ó. Vou adicionar o verde pântano primeiro aqui embaixo. Porque ele seca muito rapidamente, né? Então, a gente já vem com o verde maçã aqui em cima. Já agregando essa tinta uma à outra, né? Uma na outra. Aqui a pontinha você pode fazer ele assim, pra dizer que tá cortadinho, ó, com o verde pântano, tá? E esse lado também, você puxa ele um pouquinho pra cá. Tá? E assim você vai seguindo. Coloco o verde pântano aqui embaixo. Aqui vai ser mais escuro, porque ele tá mais tampadinho pela flor, né? Então, você coloca o verde pântano mais forte. E já vem, ó, com o verde maçã aqui. Já agregando uma cor na outra, tá? Então, veja que aqui ele ficou muito marcado, né? A gente pode voltar com o verde pântano de novo. E antes de secar, você já vem com o verde maçã em cima, tá? É mais pra tirar essa marcação que, pra mim, me incomoda um pouco, sabe? Aqui, vem com verde maçã. Um pouquinho só de verde pântano aqui. Tá? Então, vou só contornar aqui, ó, porque ele ficou com a cor do carbono, então eu vou contornar de verde pântano. Se você quiser utilizar um carbono de outra cor, pode ser também um amarelo, né? Fica mais bonito, né? Mais delicado. Vou repetir o processo nessas folhinhas aqui de baixo também. Então, finalizei aqui de completar tudinho, né? Vou vir com um pouquinho de branco em algumas áreas aqui, ó, de luz, tá? Pra dar um pouquinho mais de claridade nesse cabinho aqui de cima. Tá batendo muito sol aqui, mas dá pra ver que aqui ele vai bater mais claridade, né? Nessas folhinhas aqui também, você pode vir com um pouquinho mais de branco, ó, pra dar um destaque, né?
Então, todo lugar que você vê que tá pegando luz, você vem passando um pouquinho de branco. Aqui embaixo também, ó, nesse galinho de baixo. Vem depositando o branco, onde havíamos colocado o verde maçã, tá? E nessas folhinhas pequenininhas também você pode agregar um pouquinho mais de luz. Aqui em cima. Aqui também. Certo? Então, a pintura foi essa de hoje, né? Vou finalizar com algum stencil aqui e volto com o resultado para vocês terem uma base, assim, né? Para você, se quiser, fazer na sua casa também, tá certo? Então, vou voltar aqui já já. Então, pessoal, o paninho terminado ficou assim, ó. Eu adicionei um stencil aqui na parte de baixo, né? Vou colocar a numeração certinho aqui pra vocês, se caso quiser fazer igual, vocês fazerem, tá? Ele é um stencil quadradinho assim, ó, só que eu delimitei com fita crepe aqui, né? Pra fazer esse barradinho aqui embaixo aqui, ó, tá? Essa é uma opção, se você quiser fazer no seu paninho, pode fazer, né? Mas lembrando que esses projetinhos são bem simples, pra você mesmo que é iniciante ou não, né, fazer, talvez vender um valor um pouco mais acessível, né, nesses Dias das Mães, uma lembrancinha bem simples, mas que fique bonito, né, aos olhos de quem for comprar, vai achar bonito, né, uma arte simples, mas bonita, né, para se presentear ou para fazer para você mesmo, certo? Então, só relembrando a apostila, o link você encontra nos comentários abaixo. E agradeço pela sua visualização aqui, pela sua visita. Peço que deixe seu like, o seu comentário, se possível. Compartilhe com alguém que gosta dessa florzinha Cosmo. E te vejo nos próximos vídeos, então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!